Pensa em uma civilização que, diferente dos gregos, absorvia parte da cultura dos povos que conquistava. Extremamente práticos, tiveram que se acostumar a uma sociedade bilíngue para viabilizar o comércio no Mediterrâneo. Com a potência e extensão do seu império, possibilitaram que a ideia de humanismo, derivado da sua concepção de educação humanitas, chegasse até nós. Vamos estudar um pouco da educação romana. Meu nome é Fábio Souza Lima e hoje daremos mais um passo dentro do nosso curso de História da Educação. Bom, vamos apontar algumas características gerais que vão ajudar a gente no processo de abordagem de três momentos da sociedade romana: o período da educação primitiva, o período da República e o período do Império. Bom, a primeira característica a ser ressaltada é que a educação romana é fortemente baseada na família. Mas calma, não é essa família nuclear que nós conhecemos hoje em dia no Ocidente, de base cristã, com pai, mãe e filhos. É uma família extensa. Isso significa uma família com pai, mãe e filho, os filhos casados, os escravos e também os clientes. Calma que eu também vou explicar o que são os clientes. A questão aqui é o forte patriarcado, um modelo de concentração de poder completo na figura do pai, pater familias. É o pai proprietário de tudo que a mulher, os filhos casados, os escravos e os clientes possuem. Ele é o juiz e também o guia religioso de toda a família. A sociedade romana, em grande parte de sua história, se dividia entre plebeus, os mais pobres e sem direitos políticos, e a elite, que muitas vezes ficou conhecida como os patrícios. Bom, os clientes eram, na verdade, os plebeus, isto é, camponeses, artesãos e até comerciantes, que, como eu falei, não tinham direitos políticos. Essas pessoas viviam em uma relação de subsistência com os patrícios. Como eu falei, a elite, a aristocracia romana. A relação entre os patrícios e os clientes era a seguinte: os patrícios ofereciam proteção jurídica, incorporando os clientes às suas famílias, enquanto os clientes ofereciam a prestação de serviços manuais. Então você, por exemplo, o pai, tinha grande propriedade e precisava de pessoas trabalhando para você. E aí você trazia essas pessoas para dentro da sua família. Em troca, todos saberiam que eles fazem parte da sua casa e assim estariam minimamente protegidos pela legislação. A segunda característica é uma economia fortemente baseada na escravidão, no trabalho escravo de outros povos e também no trabalho escravo dos próprios romanos, que muitas vezes eram escravizados por dívidas. Diferentemente dos gregos na conquista de outras cidades ou civilizações, a cultura dessas civilizações era incorporada em grande medida e era oferecida à cidadania a alguns membros dessa sociedade conquistada. Claro, eu falo das elites dessa sociedade, sendo em troca cobrada a aceitação do pagamento de impostos por todos. Esse procedimento vai trazer, por exemplo, toda a cultura grega para dentro de Roma. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que essa escravidão é diferente da experiência brasileira com a escravidão como instituição nacional. Não eram só os negros, aqui também indígenas, né, a serem escravizados, mas todos os povos conquistados, indiferentemente da sua etnia, da cor da pele ou indiferente da sua cultura. A terceira característica é que a educação romana tem como base a imitação como forma de educação, tendo como as principais referências os adultos, mas especificamente, é bom citar, a principal referência é a figura paterna, e depois os grandes nomes da sociedade e os heróis da história romana. Bom, nesse período primitivo de formação da sociedade romana, a educação era exclusivamente familiar, como consequência, muito baseada na noção de moral prestada pela família, mais destacadamente o patriarca da família. A mulher, a esposa, né, conhecidas como matronas, no sentido de mulher respeitável nos afazeres domésticos, tinha autoridade dentro da família,
mas não participavam da vida pública, muito menos da vida política. As meninas recebiam instrução apenas dentro de casa, dada pelas mães para serviços domésticos, onde ficavam o resto da vida. Os modelos de moral e comportamento a serem seguidos pelas crianças passavam, antes de tudo, por um ancestral da família, ou mesmo o pai, principalmente o pai daquela família, para depois serem utilizados exemplos de fora da família, como os heróis da sociedade. Não havia, portanto, uma preparação intelectual, mas uma preparação moral rigorosa por meio da imitação, focada nos direitos e nos deveres, e na submissão ao pai, ao patriarca. O pai era o responsável direto pela educação dos meninos. Ele levava os meninos aos eventos, importantes solenidades, onde as histórias dos ancestrais romanos eram contadas. Também era responsável por levar os filhos a locais públicos e monumentos, ensinando sobre o civismo e o amor a Roma. O pai levava também as crianças para fazer negócios. Obviamente, além dos negócios, essas crianças recebiam conhecimentos agrícolas, mas também saberes rudimentares sobre cálculos, leitura e escrita, tudo por meio da imitação. E também cabia ao pai o ensino no manejo de armas e equitação, visando o preparo físico. Novamente, tudo feito pela imitação da ação do pai. Assim, a educação era extremamente rígida, especialmente, como já comentei, com foco na moral. Com o crescimento das cidades, surgiram também as escolas, da mesma forma que comentei nos exemplos anteriores de outras sociedades. De forma geral, as cidades cresciam, né? Se tornavam mais complexas e surgiam daí necessidades que antes não haviam e que precisavam ser atendidas pela formação de pessoas para ocupar novos cargos da sociedade mais complexa. No caso de Roma, no final do século III, surgiram as primeiras escolas, chamadas pelos romanos de Lud, século III a.C. Lud significava jogo, diversão, brinquedo, forma de aprender se divertindo, jogando, brincando. Era chamada dessa forma porque o ensino da família, novamente ressalto, de cunho moral, era tão rígido, mas tão rígido, que o ensino de ler e calcular, feito fora de casa, era considerado uma diversão. O responsável por ensinar nessas ludes era chamado de lude magista, isto é, o mestre do lude, o mestre do ensino lude. Aliás, lude é justamente a origem da palavra lúdico, que chegou aos nossos dias e é muito utilizada em outras disciplinas que vocês verão no futuro. Bom, no segundo momento, com a educação fora de casa se tornando uma prática comum, a partir do século II a.C., os romanos expandiram sua civilização, conquistando toda a Península Itálica, como está aí de amarelo, já agregando algumas cidades gregas. A expansão continuou em direção ao Ocidente e ao Oriente, ocupando cidades que antes faziam parte do Império Helenístico de Alexandre o Grande. Conforme eu falei, a escravização dessas cidades trazia a cultura desses povos para dentro da cultura romana. Com relação aos gregos, isso aconteceu da seguinte forma. Ao escravizar os gregos, os romanos realizaram uma prática interessante. Os gregos escravizados eram trazidos para dentro das casas romanas para servirem de professores para os filhos das famílias mais abastadas, ou seja, das famílias dos patrícios. Como resultado, aos poucos, a sociedade romana foi se tornando uma sociedade bilíngue. E uma outra coisa é preciso se considerar na expansão dos romanos ao Oriente. Na medida em que eles avançavam para o Oriente, cada vez mais precisavam usar o grego, pois muitas das cidades que eles conquistavam, antes já haviam sido influenciadas pela cultura helenística. Naquele período em que comentei anteriormente, o Império de Alexandre o Grande. Como escreveu Francisco Larroio, fica aí outra indicação de manual de História da Educação que talvez vocês devam considerar em comprar. As LUDs já não conseguiam mais atender às necessidades dos romanos, que com tal crescimento precisavam de uma nova instituição para educar os seus filhos, quer dizer, as próximas gerações. Com essa influência e necessidade do uso do grego, surgiram então as primeiras escolas gregas, as escolas de gramática e de retórica. É claro que essas escolas posteriormente também ensinavam a retórica em latim,
mas a influência da cultura helenística foi tamanha que o aprendizado de grego se tornou obrigatório, principalmente nas elites, isto é, entre os patrícios. Surgiram também, nesse momento, as primeiras escolas de ensino semelhante ao superior, onde a cultura grega era o principal conteúdo. As elites, inclusive, pagavam viagens culturais de estudos para os seus filhos para que eles visitassem as cidades gregas. Mas, de novo, o estudo continuava sendo um privilégio para os patrícios, para as elites. Olha, não foi por acaso que o poeta romano Horácio afirmou em um de seus trabalhos que a Grécia conquistou seu rude conquistador. Isto é, os romanos conquistaram militarmente a Elas, mas a cultura helenística era tão forte que, por fim, conquistou os romanos. Assim, falando de um período um pouco mais específico da cultura romana, né, da civilização romana, que é o período republicano de 509 a 27 a.C., dá para falar que a educação e a influência grega se tornaram extremamente patentes. Chamar esse período de republicano já é uma referência à obra A República de Platão. Embora a República, em larga medida, seja diferente do que se vê nos escritos de Platão, ainda guarda o princípio da res publica, ou seja, da coisa pública. A releitura de muitos clássicos e influência grega vai acontecer em grande medida por um intelectual chamado de Cícero. Ele vai recorrer à leitura de Fédon, Fedro e da própria República de Platão para, por exemplo, atuar politicamente em Roma. Nesse contexto, claro, a paideia grega também vai ser relida e adaptada à cultura romana, sob o nome de humanitas. Enquanto os gregos vão desenvolver a ideia de cultura e do espírito do desenvolvimento pessoal, como eu falei anteriormente, os romanos vão desenvolver uma ideia de cultura universalizada, cosmopolita, isto é, envolvendo os povos conquistados e não impondo necessariamente a sua cultura. Em alguns casos, por exemplo, magistrados romanos eram enviados para cidades conquistadas para aprender e julgar casos internos de outras sociedades utilizando as leis daquela sociedade. E, e é justamente nessa postura dos romanos diante dos povos conquistados, absorvendo suas culturas, escravizando as classes mais baixas e oferecendo cidadania às suas elites em troca do pagamento de impostos, claro, que vai acontecer a ressignificação do conceito de paideia. Pois é desse entendimento cosmopolizado que surge o conceito de humanitas, de cultura universal, de cultura que abrange diferentes culturas, que vai chegar para a gente, por exemplo, a ideia de humanismo. Mas isso já é conteúdo para um próximo momento. Isto é, diferente dos gregos, o que vale ressaltar é que os romanos não segregavam totalmente a cultura dos povos conquistados, mas absorviam em grande parte essa cultura. Além desses exemplos dos gregos, muitos já conhecem a história de Jesus, que antes de ser condenado à crucificação foi condenado por juízes. Esses juízes hebreus seguiam, obviamente, a lei da sociedade, as leis hebraicas. O que quer dizer isso? Que entre os romanos havia uma relação de observação e certo respeito pela cultura e pelas normas jurídicas das cidades conquistadas. Bom, será nesse período início republicano que será escrito o primeiro Código Romano, isto é, o primeiro conjunto de leis para regulamentar a república e a participação do cidadão romano nas coisas públicas. Esse código será chamado de 12 tábuas. As 12 tábuas são resultado do enriquecimento pelo comércio de muitos plebeus. Vamos explicar isso. Esses plebeus se tornaram comerciantes ricos. E aí, por conta disso, vão pressionar as cidades por mais participação na vida pública, na política. Dessa maneira, vai surgir uma nova aristocracia, agora com base na riqueza, não mais no nascimento em famílias nobres, isto é, nas famílias patrícias. O efeito é que as 12 tábuas, na verdade, vão ser conquistas dessa nova classe social. Conquistas como o direito ao casamento misto, isto é, o casamento com estrangeiros, o tribunato da plebe, quer dizer, uma representação da plebe na república, uma representação política, em contraponto ao poder do Senado romano. Naturalmente, quem continuava pobre
continuava sem participar das decisões públicas. Esses que aparecem aí na tela são o Tibério e o Caio Graco, são irmãos. São importantes representantes do poder da plebe e do crescimento do poder da plebe. Eles defendiam uma reforma agrária em Roma. Né? E, é claro, acabaram mortos em diferentes momentos, mas acabaram mortos a mando dos antigos patrícios, da antiga elite, que não queriam uma reforma agrária em Roma. De toda forma, é preciso citar esses pontos para entender que a importância da leitura, da escrita e do cálculo transcendem as famílias dos patrícios, dos nobres, e passa a ser uma necessidade para as famílias plebeias enriquecidas, né, por conta do comércio e da relação com outros povos. Isso faz com que a procura pela educação aumente e para além das famílias nobres no período anterior. Será nesse período também que os romanos vão derrotar definitivamente um dos seus maiores inimigos, os cartaginenses. Com essa vitória, os romanos eles passam a dominar o mar Mediterrâneo. E aí passam a chamar esse mar Mediterrâneo de nosso mar, Mare Nostrum. E aí as oportunidades de comércio se multiplicam, fazendo com que os comerciantes plebeus, além do Estado romano, eles, claro, enriquecessem ainda mais. A escravização por dívidas e a escravização de novos povos multiplicou a quantidade de escravos em Roma, além, de, claro, do comércio e do lucro. Aliás, toda a economia romana tinha como base o comércio e, como eu falei, a exploração da escravidão. Novamente, vale ressaltar que, ao passo em que as cidades cresciam, as estradas eram pavimentadas, o comércio crescia, a procura pela educação seguia esse crescimento. Lembrando novamente, o grego ao lado do latim são as duas línguas a serem dominadas para o comércio e para a conquista. A cultura grega foi tão adaptada para o latim que os deuses gregos se tornaram deuses romanos, sendo mudados alguns nomes e criadas novas entidades, mas no geral seguindo a organização do panteão grego. No período imperial, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, depois da morte de César, o seu filho adotivo, Otávio, vai adotar o nome de Otávio Augusto, pois Augusto significa querido dos deuses ou filho dos deuses. Essa é uma prática que vocês devem se lembrar, eu já comentei, é comum em algumas pessoas que de alguma forma querem explicar a sua condição de riqueza e poder sobre outros, ou querem forçar essa condição de riqueza e poder sobre outras pessoas. Inicialmente, o Otávio Augusto ele dividia o poder com Marco Antônio e Lépido, no chamado Triunvirato. Segundo Triunvirato. O primeiro aconteceu ainda na República, com César, Pompeu e Marco Crasso. Mas ele acaba por derrotar militarmente Marco Antônio e Lépido, concentrando o poder nele nas suas mãos. Bom, Otávio vai transformar a República propriamente, na prática, em um império. Depois desse momento de guerra, o Otávio ele vai promover um período de paz que vai ficar conhecido como Pax Romana. Era uma época de bonança, o que proporcionou a construção de mais prédios públicos, de termas, templos, estradas, arenas, aquedutos. Proporcionou também a prática do mecenato e, com isso, o crescimento de artes, como a literatura. É o período de que surgiu escritores como Horácio, cuja citação faz referência à cultura grega, mas também outros autores que têm livros ainda publicados nos dias de hoje, como Tito Livio, Ovídio, Virgílio. Aliás, por exemplo, Virgílio foi o autor de Eneida, obra que conta uma versão diferente para o surgimento do Império Romano. Até então prevalecia somente o mito de que duas crianças, Rômulo e Remo, teriam sido atiradas em um rio para morrerem. No entanto, elas teriam sido resgatadas e amamentadas por uma loba. Mais tarde, Rômulo teria fundado Roma e teria sido seu primeiro rei. Bom, Virgílio, por outro lado, vai ligar a história da fundação de Roma à Grécia, de maneira a fazer com que o Império Romano pareça ainda mais poderoso em sua plenitude. De forma bem resumida, segundo é contado em Eneida, um troiano chamado Enéas consegue escapar da invasão dos aqueus, isto é, dos gregos, a Troia, e depois disso, levando os símbolos de Troia, foge para a Península Itálica e funda a cidade,
Nesse sentido, reparem, quando os romanos crescem enquanto civilização e depois submetem as cidades-estado gregas, nada mais eles estariam fazendo, em última instância, do que pôr em prática um processo de vingança contra de Troia contra os gregos. Assim, por fim, prevaleceria a virada de mesa romana, isto é, os troianos teriam se ajudado a formar a cidade de Roma e Roma teria se imposto aos gregos, e aí absorvendo sua cultura. Reparem que como é que é contada a história, esse novo mito onde coloca o Império Romano numa posição de poder, de plenitude, eles se impõem, eles vingam os troianos contra os gregos. E isso desculparia, ou pelo menos colocaria numa posição de que eles estavam fazendo a coisa certa, se vingar dos gregos. Nessa época, o ensino no Império Romano estava organizado da seguinte forma: as escolas elementares, com a educação elementar realizada pelos Ludi Magister, as escolas semelhantes ao que chamamos de escola secundária ou médio eram as escolas do gramático, que ensinavam grego e latim, e também haviam as unidades de oratória, semelhante ao ensino superior, funcionando desde o século I a.C., como já comentei. Com o desenvolvimento desse ensino superior, surgiu a escola do retórico, onde, além de oratória e retórica, se aprendia também direito romano e filosofia. Inclusive consta desse período a criação de uma fundação de caráter universitário, a fundação chamada de Ateneu. É claro que quem frequentava a escola do retórico tinha pretensões políticas, mas, de modo geral, além do Cícero, que comentei, também surgiram desse modelo o filósofo Sêneca, que aparece aí da esquerda para a direita, Sêneca, Plutarco, Marco Flávio Quintiliano, Marco Aurélio e Epícteto. Como eu falei com vocês, os romanos eram muito mais práticos do que os gregos, e com isso eles viam a retórica como algo superior à filosofia, ou seja, ser um bom orador automaticamente significava ser um bom filósofo. É claro que com isso, um erro como esse tem efeitos, né? Com o tempo, a oratória foi sendo identificada como uma arte de falar bonito em público, sem necessariamente ter conteúdo. Isso porque a filosofia era cada vez mais posta de lado. Então as falas começaram a ficar realmente vazias, pois tudo que se aprendia nesses cursos superiores de retórica era falar realmente em público, deixando o raciocínio filosófico de lado. A ideia, portanto, era convencer o outro, não necessariamente com boas ideias, mas sim convencer o outro do seu intento. Houve, inclusive, muita rejeição de intelectuais e políticos na época sobre esses cursos de retórica, justamente por conta dessa questão. Né? Houve um afrouxamento do ensino da cultura romana nesses séculos. E isso vai impactar fortemente, segundo escreve o historiador Mário Manacorda, que eu já indiquei o livro para vocês, sobre a manutenção da cultura e do Estado romano, propiciando seu enfraquecimento posterior queda. Nesse período, vocês devem estar vendo pela data também que teria acontecido o nascimento de Jesus. É um tema importante, tanto para a dissolução do Império Romano, quanto para a instauração da próxima era histórica conhecida como Idade Média. É importante notar que a influência do grego era tanta que boas partes do Evangelho dos cristãos, isto é, do Novo Testamento, foram escritas em grego. É como se fosse escrever um livro hoje em dia e você quisesse publicar esse livro espalhando ele pelo mundo. Você teria que escolher escrever usando uma língua universal, ou seja, que fosse falada pela maior parte das pessoas. Hoje você provavelmente escolheria o inglês, que é a língua mais usada no mundo. Naquela época, os evangelistas, como eram chamados, aqueles que levavam o conteúdo, a palavra, a boa nova, do Novo Testamento aos outros povos, escreveram seus livros em grego, pelo mesmo motivo que era espalhar a notícia, espalhar a boa-fé. Por esse exemplo, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, alguns dos apóstolos, são escritos em grego, o que mais uma vez reforça o nível de influência da cultura helênica.
No ano de 64, depois do período em que Nero estava no poder, os cristãos passaram a ser perseguidos pelo Império Romano. Os cristãos, cuja crença se baseava no monoteísmo, isto é, no Deus único, acabavam por desrespeitar a crença dos deuses romanos e também não rendiam homenagens aos imperadores romanos. Além disso, o cristianismo pregava a igualdade perante a Deus, e a maior parte dos seus seguidores era de cristãos e plebeus, isto é, acabou por atingir o principal sustentáculo da economia romana, que era a exploração dos povos ou exploração dos escravizados. Daí veio a perseguição nos séculos seguintes dos cristãos. Em determinado momento, os professores chegaram a ser nomeados somente pelo Estado romano, passando pelo controle, portanto, para que eles não fossem cristãos e não pudessem o Estado, enfim, pudesse proteger o Estado romano do crescimento do cristianismo. Apesar disso, o império continuou crescendo, a quantidade de escravos também continuou crescendo e, consequentemente, o cristianismo, muito difundido entre os escravos, também continuou crescendo, enquanto os valores romanos, por outro lado, se enfraqueciam. Seguindo esse caminho, em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino suspendeu a perseguição e autorizou a liberdade de culto dos cristãos. No mesmo século IV depois de Cristo, em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano com o imperador Teodósio I. Em 395, o império se dividiu em dois, adotando uma sede em Roma e outra em Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia. Roma já estava em crise desde o século II, enfrentando uma série de invasões de povos bárbaros vindos do norte, e no século V não conseguiu mais se defender. O Império Romano vai ruir definitivamente nesse século V, especificamente no ano de 476, dando início ao que conhecemos como Idade Média e a prevalência dos valores do ensino cristão. Bom, mas esse já é um conteúdo para um próximo vídeo. Olha, eu espero ter contribuído para o desenvolvimento intelectual de vocês e a gente vai se encontrar no próximo momento, numa próxima aula. Um grande abraço e até lá!